Guerreiros, prestem atenção, hoje é dia 18 de agosto e saiu às 9 da manhã uma entrevista do Bruno Borges pela revista Veja, intitulado "Consegui lapidar a pedra filosofal", diz menino do Acre. Bruno Borges afirma que pediu desculpas aos pais pelo sumiço que durou 5 meses e que pretende retomar o curso de psicologia. Bom, eu achei interessante essa entrevista porque o Fantástico, aquela entrevista que ele deu no Fantástico, foi muito rápido, foi muito superficial. E essa entrevista aqui da Veja, apesar de também ser superficial, já revela algumas coisas interessantes que eu gostaria de comentar. Então vamos lá. A revista começa com a seguinte pergunta: o que você fez no período em que ficou afastado? Ele responde o seguinte: busquei o autoconhecimento. Na alquimia, dizemos que o operador procede em busca da pedra filosofal. Assim também eu fiz. Pude receber novas ideias e tracei o esboço para inúmeros livros, já que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes e que já não sou o mesmo de antes. Elementos interessantes nessa fala, a questão da pedra filosofal. Dentro da alquimia existe essa metáfora da busca pela pedra filosofal, que as pessoas entendem como se fosse a pedra filosofal a capacidade de transformar metais em ouro ou outras substâncias em ouro. Pedra filosofal de fato não se trata disso. Buscar a pedra filosofal é buscar o conhecimento, é atingir a excelência do conhecimento. Então, a pedra filosofal é uma coisa mais interior, a busca pelo conhecimento é a busca pela pedra filosofal e não transformar nada em ouro. Os alquimistas, eles de fato, o objetivo deles não era só transformar coisas em ouro, isso era o mínimo. O objetivo central era alcançar o conhecimento final. Depois ele toca ali também, ele fala que já que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes, ele está se referindo a Heráclito de Éfeso, o filósofo pré-socrático grego, né? E as teorias de Heráclito, que eu não vou comentar aqui que não vai dar tempo. Aí a Veja continua e diz o seguinte: como é seu dia a dia hoje? Ele responde: continuo voltado ao trabalho para conseguir concretizar minhas obras. No entanto, ainda estou tentando voltar para a realidade. É apenas uma questão de tempo. E a Veja pergunta: seus pais ficaram chateados por não terem sido avisados do seu plano? Ele responde: sempre acreditei que este projeto iria mudar a vida de milhares de pessoas para melhor, através do despertar para o mundo do conhecimento e da investigação da verdade. Percebi que deveria fazer inúmeros sacrifícios. Um deles era guardar sigilo e não avisar meus pais. Certamente eles ficaram chateados. Eu me desculpei e busquei aprender com meu erro. A vida é assim, só podemos progredir errando. É uma resposta interessante. De fato, muitas pessoas ficaram martelando essa história de que ele não poderia ter feito isso com os pais porque trouxe angústia aos pais e tal. Mas às vezes nós temos que fazer certos sacrifícios para alcançar certas metas, né? E acho que ele sabia que ele estava fora de perigo. Ele não havia sido sequestrado nem nada, e ele sabia que depois ele ia voltar e tudo ia ficar bem. E ele pediu desculpas e os pais aceitaram e não tem problemas maiores em relação a isso. A Veja pergunta: o que seus pais falaram quando você voltou? Ele responde: depois que eu me desculpei, eles me disseram que acabaram mudando para melhor e tiveram que crescer muito diante das dificuldades. Meus pais entenderam que esse projeto era como uma missão para mim e disseram que eu posso contar com eles. Espero poder retribuir todo o amor e carinho que eles têm por mim. Eu tenho os pais mais fortes do mundo e os melhores, mas acredito que quase todo filho diga o mesmo dos seus. Então, essa questão familiar aí eu não vejo mais problemas. Os pais amam o filho ama os pais. E todo esse projeto dele teve a necessidade desse sacrifício, desse momento de desespero dos pais. Mas agora está tudo legal e ninguém saiu ferido no final. Tem saído às ruas? Pergunta a Veja. Tem sido assediado? Ele responde: sempre gostei de ficar em casa e sou muito reservado. Ainda não estou saindo, estou concentrado no trabalho. Tem muitas coisas que preciso colocar em ordem, mas saí 1 ou 2 vezes e fui muito bem recebido por todos. A cidade é pequena e as pessoas se conhecem. Sempre fui de falar com todos e por isso sou recebido com muito carinho. Sou muito grato por isso. A Veja pergunta: e seus amigos falaram com você? Ele responde: ainda não tive tempo de me reencontrar com todos, mas eles são muito felizes por eu estar de volta. Sempre conversei muito sobre filosofia e outros assuntos com os meus amigos.
acho que ficou aquela saudade das discussões filosóficas em busca da verdade da vida. Eles aprenderam muitas coisas interessantes nesse período e eu também, e graças a isso enriquecemos mais ainda a nossa amizade. Interessante, né? Ele é um cara realmente voltado para a filosofia, pelo interesse pelo conhecimento, e pelo visto ele conversava muito com os amigos, né? Eles deviam fazer debates e conversas sobre filosofia, o que é muito legal. A Veja pergunta: você disse ao programa Fantástico que sumiu para buscar a verdade da vida. E encontrou? Ele responde: gostaria de responder simbolicamente. Cada um recebe de acordo com o merecimento, mas em pouco tempo eu consegui lapidar a pedra filosofal. Porém, ela logo se dissolveu. Felizmente, é preciso apenas uma centelha para que a semente de mostarda comece a brotar e criar raízes. Vai depender agora de minha fé fazê-la crescer e criar seus ramos. Essa é uma parte que pode ser mais explorada em entrevistas posteriores, né? O que ele quer dizer com lapidar a pedra filosofal, qual o entendimento que ele tem acerca do conceito de pedra filosofal, né? Aí a Veja pergunta: quando tomou a decisão de voltar? Ele responde: quando percebi que já não conseguiria mais alcançar aquilo que vinha buscando para mim em isolamento. Toda a minha meta foi alcançada nos 2 primeiros meses. Os objetivos interiores que ele buscava foram alcançados nos 2 primeiros meses. O que acha do apelido Menino do Acre? Acho muito legal. Não me importo muito de como as pessoas me chamam. Se elas acham o Menino do Acre legal, então eu também acho. O importante é que as pessoas se sintam bem com a maneira de me chamar. No seu livro, você exalta o celibato. Você o pratica? Questão interessante agora que as pessoas martelaram muito, né? A questão do celibato, que o cara é maluco, que como que a pessoa vai ficar sem sexo e, né, parece que é um fim do mundo. Uma pessoa praticar o celibato é o fim do mundo. E ele diz, a resposta dele sobre o celibato foi muito interessante. Esclarece um pouco a respeito dessas pedradas que as pessoas andaram dando, né? Ah, o livro dele fala em celibato, o cara é maluco, é vegano, pratica abstinência sexual. E ele responde de uma forma muito interessante, ó. O celibato é exaltado por mim em se tratando de processos criativos. É importante entender que se o celibato for praticado forçosamente, acaba sendo prejudicial. Mas, se ele advém de uma inspiração, torna-se um mecanismo importante de sublimação energética, visto que o indivíduo estaria utilizando esta energia para uma atividade criadora. Eu pratico o celibato de maneira intermitente, quando estou em processo criativo. Em geral, passo meses, dependendo do meu projeto. Ou seja, ele não pratica o celibato eterno. Ele pratica o celibato como uma forma de você se focar em um projeto, né? O sexo distrai, o sexo gasta tempo, o sexo gasta energia, e se você está focado num objetivo, o celibato é uma forma de você se manter, né, no foco. Eu não vejo problemas nisso. Você também afirma ter uma alimentação totalmente frugívora. Ele responde: passo meses sendo frugívoro, mas eu também adoto no meu dia a dia uma dieta vegana, por ser mais prática. Acredito que essa dieta ajuda nos processos criativos. Essa é uma questão dele, né? Da alimentação saudável, do veganismo. Eu não sou vegano, eu tenho uma alimentação normal, mas não critico quem é. Para mim é uma opção, as pessoas têm que ver como que elas se sentem melhor com a sua alimentação, né? Você cita Hitler como exemplo de pessoa vegana assexuada que pratica o isolamento. Essa foi uma outra questão polêmica, né? Que todo mundo falou, ele cita Hitler no livro dele como um exemplo, né? E ele responde também, esclarecendo algumas coisas. Ele diz o seguinte: esses aspectos são importantes para alcançar objetivos, ou seja, ser vegano, assexuado e praticando isolamento. A pessoa que adota esses comportamentos pode escolher entre o trigo e a palha. Hitler entendia do assunto e de como deveria proceder, mas infelizmente ele resolveu tirar seus conteúdos do propósito de coisas ruins e não das boas, né? A Veja pergunta: por que você deixou seus livros codificados? Boa pergunta, hein? Por que codificar aquilo tudo? Bom, eu creio que é bem o que ele falou, eu já cria nisso, de que é para chamar a atenção, de que é para despertar a curiosidade pelo enigmático, né? Por desvendar o mistério. Ele responde: um dos objetivos era estimular as pessoas a revelar o que está oculto. Isso é só o começo para a senda do autoconhecimento que todos nós buscamos em vida. Essa foi uma maneira de instigar
as pessoas a dar o primeiro passo. Essa questão da busca pelo oculto, da busca pelo mistério, do conhecimento hermético, é uma questão complexa. Eu até estava pensando em fazer um vídeo sobre isso, um vídeo colocando em pauta a senda pelo autoconhecimento, ou seja, o universo esotérico, onde se acredita que através de um processo de autoconhecimento você vai alcançar a iluminação final e se tornar um ser perfeito, né? É o que eles chamam de senda esotérica. É uma hermenêutica, ou seja, é uma interpretação da coisa. Existe uma outra hermenêutica que é a hermenêutica cristã. No caso, eu sou cristão, então eu trabalho também com essa hermenêutica, principalmente com a hermenêutica cristã. E o cristianismo vai dizer o seguinte, né? Que o caminho, a verdade e a vida está na pessoa de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para o cristão, a senda esotérica, ou seja, a busca pela iluminação final através do autoconhecimento, não faz muito sentido na medida em que esse caminho para a salvação, esse caminho para o conhecimento, se dá na pessoa de Cristo. Então a gente tem aí um choque entre duas hermenêuticas, entre duas interpretações do mundo. A interpretação esotérica e a interpretação cristã. É um elemento que a gente pode trabalhar em outro momento. Você acredita em vida extraterrestre? Ele responde: não estamos sozinhos e nunca estivemos. Eu vou dizer em breve o que sei. Também pretendo apresentar uma pessoa que tem grandes revelações a fazer. Curioso. Quais são as revelações que ele tem a fazer? Quais são as revelações que essa pessoa misteriosa tem a fazer? Outro tema profundo, outro tema que a gente vai poder explorar muito na medida que ele der a sua opinião sobre isso, sobre extraterrestres. Eu estudei muito a questão da ufologia, o meu canal aborda muito essa questão dentro de um viés um pouquinho diferente, né? Eu creio mais que o fenômeno UFO não se trata de um fenômeno cósmico, de seres biológicos que vivem em outras civilizações, em outras galáxias ou sistemas solares, e que de forma física vêm até o nosso planeta em uma nave física, né? Não, eu não acredito dessa forma. A minha interpretação do fenômeno UFO gira mais em torno da questão extradimensional, né? Eu já fiz vários vídeos a respeito disso, onde eu explano a ideia de que o fenômeno UFO se trata de um fenômeno extradimensional, espiritual, de que os aliens, na verdade, não são físicos, são entidades extradimensionais, eles não são restritos à fisicalidade. Existem muitos ufólogos que já levantaram essa tese, inclusive um dos maiores ufólogos de todos, que eu acabei de esquecer o nome, o Jacques Vallée, né? O Jacques Vallée é um dos maiores ufólogos da história, e ele é um dos que hoje em dia acredita nessa questão, né, de que alienígenas não são seres físicos que vieram de outros planetas, e sim seres extradimensionais que trafegam nas densidades ou nos universos paralelos que possivelmente existem. Então, na verdade, os aliens, eles não vieram de longe, eles sempre estiveram aqui, no entanto, em camadas paralelas, em realidades que transpassam a nossa em certos momentos. Aí a Veja pergunta: você deixou 14 livros, os outros 13 serão publicados? Quando? Ele responde: pretendo publicá-los gradualmente e em breve, mas alguns livros talvez mereçam permanecer ocultos. A Veja pergunta: do que tratam os outros 13 livros? Ele diz: cada livro trata de um assunto específico. Eu escrevi livros de filosofia, política e metafísica, ocultismo, psicologia, teologia, história, romance, antropologia, experiências religiosas. Mesclei com física quântica e desenvolvi uma teoria cosmogênica e algumas teorias na área de viagens no tempo. Interessante, são muitos assuntos. Você pode adiantar algo sobre a sua teoria na área de viagens no tempo? Ele diz o seguinte: tenho mais de 5 teorias nessa área. Desenvolvi algumas quando estive isolado. Os astecas utilizavam a fumaça dos corpos queimados em sacrifício para predizer o futuro. Existem substâncias alquímicas na natureza que podem facilitar o processo, mas em geral eu trabalho com a funcionalidade cerebral, conectando as informações, amor entre aspas, em vez de discriminá-las, ódio entre aspas. E já fiz alguns tipos de viagens no tempo e sei de algumas coisas que vão acontecer nos próximos anos. A minha primeira teoria já está toda no papel e vou colocar no meu blog em breve. A Veja pergunta: você disse que fez tudo isso com a intenção de fazer as pessoas buscarem conhecimento. De que forma acha que o seu desaparecimento poderia estimular essa busca?
Isso daí eu já até comentei em outros vídeos, né, que eu já acreditava que ele sumiu e codificou a obra, toda essa codificação, a arrumação que ele fez no quarto, a codificação e o sumiço, era realmente um plano para atrair atenção, não para enriquecer, como as pessoas dizem. Não vejo o Bruno um cara de ostentação que necessite de dinheiro. Eu vejo que ele de fato fez esse projeto todo para chamar a atenção e, por o conhecimento, estimular a curiosidade das pessoas. E deu certo. Ele diz o seguinte: se eu não tivesse procedido assim, as pessoas não teriam ficado tão curiosas em tentar entender tudo o que eu havia deixado. A maneira como o meu desaparecimento estimulou as pessoas a adquirir conhecimento é perceptível pelo fato de milhares de pessoas terem passado a discutir filosofia e assuntos que enriquecem o espírito, deixando de lado muitas coisas hostis e pueris que estão tomando conta de nossa sociedade, especialmente os jovens. As pessoas começaram a procurar algo que desse sentido às suas vidas e a leitura foi estimulada. O Brasil carece disso. Não há o que discordar, isso é fato. O sumiço dele e todo o projeto que ele colocou nas paredes do quarto, estátua do Giordano Bruno, isso de fato chamou a atenção e muitas pessoas passaram a se interessar pela filosofia, pelo conhecimento, por esses assuntos. Isso é bom. Que tipo de conhecimento você acha que as pessoas devem buscar? Ele diz o seguinte: aquele que enriquece o espírito e que faz com que possamos nos conhecer melhor. O conhecimento mais útil é aquele que faz com que o indivíduo comece a agir em prol de ajudar não apenas ele mesmo, mas os seus semelhantes. Isso é utilitarismo. E a Veja pergunta: o que pretende fazer agora? Ele diz assim: o futuro próximo já reina. A era virtual já está entre nós. Por mais que as pessoas não percebam, a partir de agora o conhecimento será mais valorizado. Quanto mais conhecimento você tiver, mais influente será na sociedade. Eu continuarei buscando aprender com os outros e com tudo ao meu redor. Ainda estou engatinhando. E a Veja finaliza com a última pergunta: você está em que ano do curso de psicologia? Pretende retomar a graduação? E ele diz o seguinte: estou no 3º ano, pretendo retomar e conseguir minha formação. Não podemos ficar parados, a sociedade exige nosso crescimento e nossa disciplina. E assim encerra-se essa entrevista com o Bruno. Eu achei interessante, achei que deu de esclarecer mais alguns aspectos, algumas curiosidades, para a gente poder entender um pouquinho melhor do que se trata isso tudo, tá certo? Então aguardamos novas informações e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.